Ela pediu desculpas por pedir ajuda a um estranho na estação ferroviária. Esse pedido de desculpas silencioso mudou as suas vidas para sempre. Eu só estava a perguntar. Desculpe. As palavras foram tão baixas que quase se perderam no barulho da estação antes que alguém pudesse ouvi-las direito. Anúncios ecoavam do teto. Malas rolavam pelo chão. Passos apressados passavam em todas as direções. No entanto, a pequena rapariga loira parada perto da plataforma sentia-se completamente invisível. Ela apertou as alças da mochila rosa como se estivesse a preparar-se para um golpe já desferido. Ela estava em frente a um homem que claramente não pertencia àquele lugar, ao contrário dela. Ele usava um casaco escuro perfeitamente ajustado e os sapatos estavam impecáveis, apesar da lama lá fora. O telemóvel na mão dele parecia muito mais caro do que qualquer coisa que ela já tivesse tido. O seu cabelo escuro estava bem penteado, e os seus olhos azuis eram perspicazes e distantes, acostumados a olhar através das pessoas em vez de para elas. O seu nome era Daniel Rose, embora ela não soubesse disso. Para ela, ele era simplesmente alguém que parecia importante o suficiente para saber o que fazer. Ela passou vários minutos reunindo coragem antes de se aproximar dele. Ela ensaiou as palavras silenciosamente na sua cabeça, enquanto o seu coração batia tão forte que ela temia que isso a denunciasse. Mas quando finalmente falou, tudo o que tinha preparado saiu errado, mais fraco do que pretendia e cheio de desculpas em vez de esperança. Daniel olhou para ela, com irritação a passar pelo seu rosto antes que ele pudesse evitá-lo. Ele estava atrasado, com a mente ocupada com horários e chamadas perdidas. E a última coisa que esperava era ser interrompido por uma criança. Por um breve momento, ele se perguntou onde estavam os pais dela, mas logo descartou o pensamento. Não sou um balcão de informações, disse ele secamente, com voz cortante e impaciente. A menina estremeceu, como se já esperasse essa resposta. Ela baixou os olhos azuis para o chão, acenou rapidamente com a cabeça, e o cabelo loiro caiu para a frente, escondendo o rosto. Desculpe, sussurrou ela novamente, mais suavemente desta vez, suas palavras quase inaudíveis. Não queria incomodá-lo. Ela deu um passo para trás e virou-se antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa. Os seus sapatos pequenos moviam-se lentamente pelo amplo chão da estação, cada passo pesado, apesar do seu tamanho. O vestido branco que ela usava parecia fino e amarrotado. Era inadequado para o ar frio da noite que entrava sempre que as portas se abriam. A mochila rosa puxava os seus ombros, fazendo-a inclinar-se ligeiramente para a frente enquanto caminhava, como se já estivesse cansada de carregar mais do que uma criança deveria. Daniel observou-a partir sem querer. Algo na forma como ela se desculpou ficou com ele, ecoando desagradavelmente na sua mente. As crianças geralmente exigiam atenção ou choravam quando lhes era recusado algo. Esta tinha se desculpado por estar no seu espaço. Ele olhou para o relógio, depois para o telemóvel, tentando afastar aquele sentimento. Mas quando olhou novamente, viu a sua pequena figura desaparecer na multidão, e uma estranha inquietação instalou-se no seu peito. Ela não se dirigia a ninguém. Nenhum adulto a quem a esperava. Ela não olhou para trás, como se já soubesse que ninguém a seguiria. À sua volta, a estação continuava a fervilhar de vida, indiferente à sua presença. Os comboios chegavam e partiam. As pessoas riam, discutiam, abraçavam-se e corriam. No meio de tudo isso, uma menina com mochilas cor-de-rosa caminhava sozinha. Ela acabara de aprender mais uma vez que pedir ajuda vinha acompanhado de um pedido de desculpas. Daniel ficou parado onde estava por vários segundos, depois que a menina desapareceu na multidão, com o telemóvel ainda na mão. O ecrã estava escuro, onde uma notificação de chamada tinha desaparecido. Ele disse a si mesmo que não havia razão para continuar a observar. Crianças perdiam-se e eram encontradas todos os dias, e isso não era da sua responsabilidade. Isso parecia lógico, claro e familiar. Era o tipo de raciocínio que tinha guiado a maior parte da sua vida. Ainda assim, o seu olhar voltou para o espaço onde ela estava. Algo na forma como ela pediu desculpa o deixou inquieto. Não tinha sido dramático nem alto. Tinha sido cuidadoso, como se ela já tivesse aprendido que pedir ajuda tinha um custo. Ele franziu ligeiramente a testa enquanto colocava o telemóvel no bolso do casaco. Na sua mente, a voz fraca dela contrastava com o caos barulhento da estação. Começou a caminhar em direção à saída, mas depois de apenas alguns passos, abrandou o passo.
Através das paredes de vidro perto da área de espera, ele avistou a rapariga novamente. Ela estava sentada num longo banco de metal, com os pés balançando acima do chão e as mochilas cor-de-rosa pesadamente encostadas aos lados. Ela não estava a olhar em volta em pânico ou à procura de alguém familiar. Simplesmente ficou sentada ali, abraçando as alças e olhando fixamente para a frente como se estivesse à espera de algo que talvez nunca chegasse. Daniel parou. Ele disse a si mesmo que estava apenas a verificar, apenas a certificar-se de que ela não estava em perigo imediato. No entanto, os seus pés mudaram de direção por conta própria, levando-o até ela. Ao se aproximar, ele percebeu detalhes que não tinha visto antes. O vestido branco dela era um pouco grande demais. Havia uma mancha leve de sujeira em um joelho, e a vermelhidão ao redor dos olhos sugeria que ela tinha chorado anteriormente e se forçado a parar. Ele limpou a garganta suavemente, sem saber como começar. Ei, disse ele, baixando a voz. Onde estão os teus pais? A menina olhou para cima lentamente. Os seus olhos azuis estavam calmos, mas cansados, e não demonstravam o pânico que ele esperava. Ela estudou o rosto dele por um momento, reconhecendo-o imediatamente. Depois acenou com a cabeça educadamente, como se ele fosse alguém de quem ela tinha aprendido a não esperar muito. A minha mãe disse-me para esperar aqui, disse ela. Quando? Perguntou Daniel. Hoje, respondeu ela após uma pausa. De manhã, foi uma resposta pesada. Daniel olhou instintivamente à sua volta, procurando na estação qualquer sinal de um adulto à procura de uma criança. No entanto, as pessoas à sua volta moviam-se com a mesma indiferença de antes. Ela ligou-te? Perguntou ele. A menina abanou a cabeça. O meu telemóvel não funciona, disse ela baixinho. Era o telemóvel dela. Daniel sentiu algo apertar-lhe o peito. Sentou-se no banco em frente a ela, tomando cuidado para manter a distância, consciente de como ele devia parecer grande para ela. Qual é o teu nome? Perguntou ele. Lily, respondeu ela. Eu sou o Daniel. Ela acenou com a cabeça, assimilando a informação sem comentar. Por que vieste ter comigo há pouco? Perguntou ele gentilmente. O que estavas a tentar perguntar? Lily hesitou, apertando os dedos nas alças da mochila. Queria saber qual o comboio que vai para o hospital, disse ela. Mas depois esqueci-me do nome. Daniel inspirou lentamente, o barulho da estação a desaparecer à sua volta enquanto as palavras dela lhe chegavam ao cérebro. Por que o hospital? Perguntou ele. Lily olhou para as mãos. Porque a minha mãe está lá, disse ela. Se algo acontecer, eu devo ficar aqui, mas já faz muito tempo. Daniel recostou-se ligeiramente. O banco polido de repente parecia mais frio do que antes. A estação não parecia mais apenas movimentada. Parecia descuidada. Não deverias estar aqui sozinha, disse ele, sua voz agora mais suave. Eu sei, respondeu Lily. É por isso que perguntei. A simplicidade de sua resposta o deixou sem palavras. Ele olhou para ela novamente. Realmente olhou. E percebeu que ir embora agora seria uma escolha deliberada. Qualquer reunião para a qual ele estivesse atrasado não importava mais. Os seus planos podiam esperar. Tudo bem, disse ele após um momento. Vamos resolver isso juntos. Lily olhou para ele com uma expressão de surpresa no rosto pela primeira vez. Sério? Perguntou ela com cautela. Sim, respondeu Daniel. Estou aqui. Ela acenou com a cabeça lentamente, como se guardasse as palavras dele em algum lugar seguro. Pela primeira vez desde que a conhecera, Daniel viu algo mudar na expressão dela. Não era felicidade ou alívio. Era o frágil início de uma confiança que se formava silenciosamente no meio da estação lotada que quase a engolia por completo. Eles atravessaram a estação juntos, a um ritmo mais lento do que a multidão ao seu redor. Daniel ajustou os passos para acompanhar os passos curtos de Lily. Ele percebeu como ela caminhava com cuidado, mantendo-se perto dele sem realmente segurar a sua mão, como se ainda não soubesse se tinha permissão para isso. O barulho da estação parecia mais alto e agudo agora, e Daniel se viu instintivamente posicionando o corpo ligeiramente à frente dela sempre que as pessoas passavam muito perto. Eles pararam perto de um pequeno café perto das janelas. O cheiro de café e pão quente cortava o ar frio que entrava do lado de fora. Lily olhou brevemente para o café, depois desviou o olhar, como se lembrasse de não desejar coisas. Já comeste hoje? Perguntou Daniel. Ela hesitou, depois abanou a cabeça. A minha mãe deu-me uma sanduíche esta manhã, disse ela baixinho. Mas guardei-a. Comeste-a? Perguntou ele.
Ela abanou a cabeça novamente com o olhar fixo no chão, para o caso de ela voltar com fome. As palavras tiveram um impacto maior do que Daniel esperava. Ele pediu chocolate quente e uma refeição simples, colocando-a gentilmente à sua frente, como se a generosidade repentina pudesse assustá-la. Lily ficou a olhar para a chávena por um momento, enquanto o vapor subia no ar. Depois, envolveu-a com as mãos e suspirou baixinho quando o calor chegou aos seus dedos. Ficaram ali sentados por um tempo, sem falar. Lily comeu devagar e metodicamente, fazendo pausas entre as garfadas, como se não tivesse a certeza se deveria terminar. Daniel observou-a atentamente, percebendo como ela relaxava um pouco mais a cada minuto que passava, a tensão nos ombros diminuindo à medida que a fome desaparecia. Quando terminaram de comer, Daniel pegou o telemóvel e começou a fazer chamadas. Ele falava baixinho, afastando-se um pouco, mas sem virar as costas para ela. Lily ouvia o som da voz dele, em vez das palavras, encontrando conforto na sua firmeza. Ela não entendia o propósito dos hospitais ou dos serviços de emergência, mas sabia quando alguém não estava a desistir. Poucos minutos depois, ele voltou e se agachou na frente dela. "Sabemos onde sua mãe está", disse ele. "Ela está num hospital não muito longe daqui." Lily prendeu a respiração. "Está?" Ela começou, mas parou, incapaz de terminar a pergunta. "Ela está viva", disse Daniel gentilmente. "Ela está muito doente, mas não morreu." Lily fechou os olhos com força por um momento, apertou os lábios e acenou com a cabeça, como se não esperasse outra resposta. "Ela disse-me para não ter medo", disse Lily. "Ela disse que os adultos ajudariam se eu pedisse." Daniel engoliu em seco, a lembrança do pedido de desculpas dela passando pela sua mente. "Ela estava certa", disse ele. "Fizeste a coisa certa." Saíram juntos da estação e entraram no ar frio da noite. Lily estremeceu imediatamente e, sem dizer nada, Daniel tirou o casaco e colocou-o sobre os ombros dela. Era grande demais para ela. As mangas ficavam compridas demais. Mas ela não protestou. Envolveu-se nele. O tecido era pesado e quente. Pela primeira vez naquele dia, ela inclinou-se ligeiramente em direção a ele. A viagem de carro foi silenciosa. Os postes de iluminação passavam num ritmo constante, projetando sombras suaves no rosto de Lily, enquanto ela observava a cidade passar. Daniel olhou para ela ocasionalmente, notando como as suas pálpebras caíam com o cansaço que ela vinha reprimindo há horas. "Ela ficará zangada comigo?" perguntou Lily de repente. "Por que ficaria?" respondeu ele. "Por estar sozinha", disse ela. "Por pedir a outra pessoa." Daniel abanou a cabeça. "Não", disse ele com firmeza. "Ela ficará orgulhosa de ti." Lily pensou nisso, depois acenou com a cabeça, relaxando no banco, enquanto o sono finalmente a dominava. Quando chegaram ao hospital, os seus olhos estavam fechados e a sua respiração era lenta e regular. As suas pequenas mãos ainda seguravam a alça da mochila. Daniel estacionou o carro e ficou sentado por um momento, observando-a dormir. Percebeu então que não se tratava mais apenas de ajudar uma criança perdida numa estação. Em algum lugar entre o pedido de desculpas e a confiança silenciosa dela, algo mais havia começado. Algo que não terminaria simplesmente quando ela se reunisse com a mãe. Ele a acordou gentilmente e juntos caminharam em direção às portas do hospital. Nenhum dos dois sabia que a vida que os esperava do outro lado não seria nada como eles esperavam. O hospital era mais silencioso do que a estação, mas o silêncio parecia mais pesado, pressionando o peito de Lily a cada passo que ela dava lá dentro. O ar tinha um cheiro forte e limpo, e as paredes brancas refletiam as luzes brilhantes de uma forma que fazia tudo parecer irreal, como se ela tivesse entrado num lugar onde as emoções ficavam do lado de fora. Lily caminhava perto de Daniel, as mangas do casaco dele ainda cobrindo a maior parte das mãos dela. Os olhos dela passavam rapidamente de placa em placa, como se ela pudesse perder algo importante. Eles pararam na recepção, onde Daniel falou com calma e confiança. A sua voz era tão firme que as pessoas o ouviam. Lily ficou ao lado dele, segurando a alça da mochila, com o coração batendo tão forte que tinha a certeza de que todos podiam ouvi-lo. Ela não entendia completamente as palavras que estavam a ser trocadas, mas ouviu o nome da mãe e sentiu o estômago revirar. Depois do que pareceu uma eternidade, uma enfermeira apareceu e fez um gesto para que a seguissem. Os passos de Lily abrandaram imediatamente. O medo percorreu-lhe a espinha, frio e paralisante,
e ela hesitou à entrada do corredor. E se ela estiver zangada? Lily sussurrou. Daniel parou e ajoelhou-se à sua frente, colocando-se ao nível dela. Ela não vai ficar, disse ele gentilmente. E se ficar, não será por tua causa. Lily acenou com a cabeça, confiando mais na certeza dele do que nos seus próprios pensamentos, e seguiu-o pelo corredor. A mãe estava deitada na cama do hospital, pálida e cansada, rodeada de tubos e fios de uma forma que fez Lily prender a respiração dolorosamente. Por uma fração de segundo, Lily congelou, com medo de que se aproximar pudesse quebrar alguma coisa. Então a mãe abriu os olhos. Lily, sussurrou ela com a voz fraca, mas inconfundível. Lily correu para ela, largando as mochilas no chão, e subiu cuidadosamente na cadeira ao lado da cama. Ela segurou a mão da mãe com as duas mãos, segurando-a como se soltá-la pudesse fazê-la desaparecer. Eu esperei, disse Lily rapidamente, as palavras saindo em um fluxo. Eu não me mexi. Pedi ajuda a alguém, como você disse a mãe com os olhos cheios de lágrimas. Eu sei, murmurou ela. Estou muito orgulhosa de você. Os ombros de Lily finalmente relaxaram e a tensão que ela carregara o dia todo desapareceu quando ela se inclinou para mais perto da mãe. Só então a mãe percebeu Daniel parado em silêncio perto da porta. Quem é este? Perguntou ela suavemente. Daniel deu um passo à frente lentamente, sem saber muito bem qual era o seu lugar, mas sem vontade de recuar. O meu nome é Daniel, disse ele. Encontrei a Lily na estação. Ela estava sozinha. A mãe fechou os olhos brevemente, com uma expressão de emoção no rosto. Obrigada, disse ela quando os abriu novamente. Tinha tanto medo que ela ficasse assustada. Ela foi corajosa, respondeu Daniel, mais corajosa do que a maioria dos adultos. O médico entrou pouco depois, falando em tom cuidadoso que equilibrava honestidade e tranquilidade. Lily não compreendeu tudo, mas compreendeu o suficiente para saber que a mãe estava muito doente e que as coisas nunca mais seriam as mesmas. Sentou-se em silêncio, segurando a mão da mãe e ouvindo atentamente, como se o som da sua voz pudesse mantê-la ancorada. Quando o médico saiu, o quarto pareceu mais pequeno. A verdade pairava pesadamente entre elas. Não queria que ficasse sozinha, disse a mãe baixinho, olhando para Lily. Foi por isso que te disse para esperares lá. Eu não estava sozinha, respondeu Lily, olhando para Daniel. Ele ajudou-me. A mãe seguiu o seu olhar e encontrou os olhos de Daniel novamente, com uma expressão que demonstrava gratidão e exaustão. Não sei como te agradecer, disse ela. Daniel abanou a cabeça. Não precisas, respondeu ele. Vou ficar até que te sintas melhor. As palavras surpreenderam até mesmo a ele, mas, uma vez ditas, pareceram certas. Lily recostou-se na cadeira, o seu pequeno corpo pesado de exaustão e alívio. Pela primeira vez desde aquela manhã, ela permitiu-se acreditar que pedir ajuda não tinha sido um erro e que um pedido de desculpas poderia ser o início de algo que mudaria silenciosamente a sua vida, e não o fim de uma história. Os dias seguintes se confundiram de uma forma que Lily nunca tinha experimentado antes, como se o ritmo do tempo dentro do hospital fosse diferente do resto do mundo. A manhã e a noite perderam o seu significado, substituídas por horários de visita, conversas tranquilas e o bip constante de máquinas que pareciam nunca descansar. Lily ficava perto da mãe sempre que podia, sentada na cadeira ao lado da cama com o casaco de Daniel ainda sobre os ombros, mesmo quando as enfermeiras lhe ofereciam os seus próprios cobertores. Daniel vinha todos os dias. No início, Lily esperava que ele desaparecesse assim que a mãe fosse encontrada, pois era isso que normalmente acontecia. Os adultos ajudavam por um momento e depois voltavam às suas vidas. Mas Daniel continuava a voltar. Às vezes, ele chegava de manhã cedo e às vezes tarde da noite, depois do trabalho. Ele sempre trazia consigo a mesma presença calma que tornava o quarto um pouco menos assustador. Ele trazia pequenas coisas que eram mais importantes do que ele imaginava. Frutas frescas, um livro de colorir e lápis, e um casaco quente para Lily que realmente servia nela. Quando a mãe de Lily estava muito cansada, ele falava com os médicos, ouvia atentamente, fazia perguntas e tomava notas no telemóvel, como fazia durante as reuniões. Só que agora o seu foco era completamente diferente. Lily observava-o atentamente, aprendendo os seus hábitos como as crianças fazem. Ela reparou como a sua expressão mudava quando ele olhava para a mãe dela,
como os seus ombros relaxavam ligeiramente quando ela sorria e que ele nunca olhava para o relógio enquanto estavam juntos. Ela não entendia por que ele ficava, mas podia sentir a diferença que isso fazia. Numa tarde, enquanto a mãe dormia, Lily e Daniel sentaram-se juntos no corredor. Lily balançava as pernas lentamente, traçando formas no chão com as pontas dos sapatos. "Está muito ocupado?" perguntou Lily de repente. Daniel pensou na pergunta. "Eu costumava estar", respondeu honestamente. "E agora?" perguntou ela. "Agora estou onde preciso estar", respondeu ele. Ela acenou com a cabeça, aceitando a resposta sem insistir. Naquela noite, a mãe de Lily acordou sentindo-se mais alerta do que nos últimos dias. Ela pediu a Daniel para ficar enquanto Lily era levada para a sala de jogos com uma enfermeira. Sem a presença silenciosa de Lily, a sala parecia diferente. O peso das coisas não ditas preenchendo o espaço entre eles. "Você não precisava fazer tudo isso", disse a mãe dela suavemente. "Eu sei", respondeu Daniel. "Mas eu quis." Ela o estudou cuidadosamente. "Por quê?" ela perguntou. Daniel hesitou. Ele poderia ter dado uma resposta simples, educada e distante, mas a verdade pressionava seu peito, desconfortável e inegável. "Porque você pediu", disse ele, "e porque alguém deveria ter respondido." Os olhos da mãe se encheram de lágrimas, embora ela sorrisse levemente. "Ela sempre foi assim", sussurrou, pedindo desculpa por precisar de ajuda. Daniel baixou os olhos, lembrando-se do momento em que Lily lhe pediu desculpa na estação, e sentiu uma dor familiar instalar-se no peito. "Ela não deveria precisar", disse ele baixinho. Quando Lily voltou, a mãe puxou-a para perto e beijou-lhe o topo da cabeça. "Fizeste exatamente o que devias fazer", disse ela com firmeza. "Foste corajosa." Lily encostou-se a ela e depois olhou para Daniel. "Ficaste", disse ela, parecendo quase surpreendida. "Sim", respondeu Daniel. "Ainda estou aqui." Naquela noite, quando as luzes do hospital se apagaram e os corredores ficaram silenciosos, Lily sentou-se à janela e observou as luzes da cidade acenderem-se, uma a uma. Daniel sentou-se ao lado dela em silêncio. Pela primeira vez em muito tempo, Lily sentiu algo desconhecido instalar-se no seu peito. Não era felicidade, ainda não. E também não era alívio. Era a frágil convicção de que talvez ela não precisasse mais enfrentar tudo sozinha. Essa mudança veio silenciosamente e sem aviso, como costuma acontecer com as coisas mais assustadoras. Lily percebeu antes que alguém lhe explicasse. As enfermeiras moviam-se mais rapidamente. Os sorrisos da sua mãe eram mais fracos e breves, como se custassem muita energia para manter. O quarto parecia mais pesado e até a luz que entrava pela janela parecia mais opaca. Naquela manhã, Lily não teve permissão para sentar-se à beira da cama imediatamente. Uma enfermeira gentilmente a guiou até o corredor, sua voz tentando demais soar calma. Lily não discutiu. Ela simplesmente acenou com a cabeça e saiu, segurando a mochila contra o peito, como se fosse uma armadura. Daniel seguiu-a, com o maxilar cerrado e os passos medidos, embora algo tenso e desconhecido ardesse por trás dos seus olhos. Sentaram-se juntos na sala de espera, rodeados por estranhos que fingiam não ouvir. Desta vez, as pernas de Lily não balançavam. Permaneciam imóveis, com os pés firmemente pressionados contra o chão, como se ela tivesse medo de se mover, nem que fosse 1 centímetro. "Ela está a piorar?" perguntou Lily baixinho. Daniel respirou lentamente antes de responder. "Ela está muito cansada", respondeu com cuidado. "Os médicos estão a fazer tudo o que podem." Lily acenou com a cabeça, assimilando as suas palavras, embora as suas mãos apertassem as alças da mochila. "Não gosto quando as pessoas dizem isso", disse ela após um momento. "Dizem isso quando não sabem o que vai acontecer." Daniel não a corrigiu porque ela estava certa. As horas passaram. Os sons do hospital continuavam ao seu redor, indiferentes e implacáveis. A certa altura, um médico aproximou-se de Daniel e falou com ele em voz baixa, usando palavras que Lily não conseguia entender completamente, mas que ela podia sentir no fundo do estômago. Daniel ouviu sem interromper, com uma expressão controlada, mas tensa. Ele acenou com a cabeça uma vez no final. Quando ele se virou para Lily, ela já estava olhando para ele. "Você sabe", disse ela. "Sim", respondeu ele calmamente. "Eu sei." Ela engoliu em seco. "Posso vê-la?" perguntou Lily. Após uma pausa, ele acenou com a cabeça.
Dentro do quarto, a mãe dela parecia mais pequena do que nunca. A sua respiração era superficial e a sua pele estava pálida contra os lençóis brancos. Lily caminhou lentamente até a cabeceira da cama, como se tivesse medo de que se movesse demasiado depressa e quebrasse a frágil calma do momento. Ela pegou na mão da mãe, que estava mais quente do que o normal, e segurou-a com cuidado. "Olá, mãe", sussurrou Lily. "Estou aqui." A mãe abriu os olhos e sorriu levemente, um sorriso cheio de amor e desculpas ao mesmo tempo. "Eu sei que estás", murmurou ela. "Estás sempre." Lily subiu na cadeira, inclinou-se e descansou a cabeça perto do braço da mãe. Daniel ficou a uma curta distância, dando-lhes espaço, mas permanecendo perto o suficiente para intervir, se necessário. Ele nunca se sentira tão impotente, cercado por máquinas e profissionais, mas incapaz de fazer a única coisa que mais desejava. O olhar da mãe dela se voltou para ele. "Você ficou", disse ela suavemente. "Sim", respondeu Daniel. "Eu prometi." Ela estudou o rosto dele como se procurasse algo mais profundo do que tranquilidade. "Por favor", disse ela baixinho. "Se eu não conseguir, se as coisas não correrem como esperamos, não deixe que ela pense que foi culpa dela por ter pedido." As palavras pairaram pesadamente no ar. "Não deixarei", disse Daniel com firmeza. "Ela não fez nada de errado. Ela salvou-se." A mãe fechou os olhos, um alívio passando por seu rosto cansado. Lily não chorou. Ela permaneceu perfeitamente imóvel, ouvindo a respiração da mãe e contando cada subida e descida do peito dela, como se o simples ato de contar pudesse impedir a mãe de partir. Quando o horário de visita terminou e uma enfermeira gentilmente pediu que saíssem, Lily levantou-se sem protestar, mas segurou a mão da mãe até o último segundo. Naquela noite, Daniel levou Lily para casa com ele pela primeira vez. A decisão foi tomada de forma rápida e silenciosa, sem cerimônias. Lily não fez perguntas. Ela seguiu-o até o carro, finalmente sucumbindo à exaustão, o seu pequeno corpo encolhido contra o assento enquanto as luzes da cidade passavam pela janela. No apartamento dele, tudo parecia grande e silencioso demais. Lily ficou parada na porta, sem saber para onde ir. "Podes dormir aqui", disse Daniel, apontando para o sofá ou para a cama, "onde te sentires segura." Lily pensou nisso, depois caminhou até ao sofá, puxou os joelhos para o peito e sentou-se. "Podes ficar?", perguntou ela. Daniel não hesitou. "Sim", respondeu ele. "Não vou a lado nenhum." Enquanto Lily adormecia, com a respiração a abrandar e a tornar-se regular, Daniel sentou-se perto dela, na penumbra, a olhar para o silêncio. Percebeu então que acontecesse o que acontecesse a seguir, a sua vida já não era só sua. Um pedido de desculpas silencioso numa estação ferroviária levara-o até aquele ponto, a uma promessa que não podia ser desfeita. Pela primeira vez em anos, não queria fugir do peso disso. A chamada chegou de manhã cedo, antes que a cidade acordasse completamente e antes que a luz decidisse se seria gentil ou cruel naquele dia. Daniel atendeu na cozinha, com a voz baixa e o corpo já tenso, como se tivesse esperado por esse momento essa noite toda. Ele ouviu sem interromper, agarrou a borda da bancada com tanta força com a mão livre que os nós dos dedos ficaram brancos. Quando desligou, o apartamento ficou insuportavelmente silencioso. Lily ainda dormia no sofá, enrolada, com um braço envolvendo a mochila como se fosse viva. Daniel ficou ali parado por um longo momento, observando-a respirar. Ele desejou com um desespero que nunca havia permitido a si mesmo antes que houvesse uma maneira de protegê-la do que estava por vir. Mas não havia. Ajoelhou-se ao lado dela e tocou-lhe gentilmente no ombro. "Lily", disse suavemente, "querida." Os olhos dela abriram-se lentamente, sem foco no início, mas ficando mais nítidos quando viu o rosto dele. Sentou-se imediatamente, com o medo a surgir na sua expressão antes mesmo de ele dizer uma palavra. "É a minha mãe", sussurrou. Daniel acenou com a cabeça. "Ela quer ver-te", disse. "Agora mesmo." Eles dirigiram em silêncio. As ruas estavam quase vazias e o céu pálido e incerto refletia o peso que pressionava os dois. Lily olhou fixamente para a frente, as mãos firmemente cruzadas no colo e o pequeno corpo incrivelmente imóvel. Daniel queria dizer algo reconfortante que pudesse amenizar o golpe, mas todas as frases que imaginava pareciam insinceras. No hospital, eles foram levados diretamente para o quarto. A mãe de Lily parecia tranquila,
Mas isso aterrorizou Lily mais do que qualquer máquina ou monitor jamais havia feito. A sua respiração era superficial e irregular. Quando Lily pegou na sua mão, sentiu como ela estava fraca. Lily subiu cuidadosamente na cadeira ao lado da cama e inclinou-se para perto, como se a distância em si fosse perigosa. "Estou aqui", disse Lily, com a voz trêmula, apesar dos seus esforços para mantê-la firme. "Não me esqueci." A mãe abriu os olhos lentamente e sorriu. Era um sorriso frágil e bonito que partiu algo dentro de Daniel. "Eu sei", sussurrou ela. "Tu nunca esqueces." Lily pressionou a testa suavemente contra a mão da mãe e as lágrimas finalmente caíram. "Eu estava com medo", admitiu ela. "Mas ele ficou. Ele não me deixou." Os olhos da mãe voltaram-se para Daniel. Gratidão e alívio tomaram conta do seu rosto. "Obrigada", disse ela baixinho. Daniel abanou ligeiramente a cabeça. "Ela fez todas as partes corajosas sozinha", respondeu ele. "Eu apenas ouvi." O tempo que passaram juntos foi curto, escapando em momentos tranquilos e palavras sussurradas. Lily falou sobre pequenas coisas. A estação, o chocolate quente, como o casaco de Daniel era grande demais. Mais quente. A mãe ouvia como se cada palavra fosse algo que ela quisesse levar consigo. "Preciso que te lembres de uma coisa", disse a mãe suavemente com a voz cada vez mais fraca. "Não fizeste nada de errado. Pedir ajuda salvou-te." Lily acenou com a cabeça, lágrimas escorrendo pelo rosto. "Desculpa", sussurrou ela. "Eu pedi desculpa." A mãe sorriu levemente. "Não precisas de pedir desculpa por precisar de alguém", disse ela. "Promete-me que te lembrarás disso." "Prometo", disse Lily, a voz quebrando ao dizer a palavra. Daniel ficou em silêncio ao lado, o coração dolorido por uma tristeza que já não era apenas sua. Quando a enfermeira finalmente entrou e falou gentilmente, Lily não resistiu nem gritou. Simplesmente encostou-se no peito de Daniel, as suas pequenas mãos agarrando o casaco dele como se fosse a única coisa sólida que restava no mundo. Quando tudo acabou, o quarto ficou insuportavelmente silencioso. Saíram juntos do hospital, Lily segurando a mão de Daniel com força, sem medo de tocá-la. Lá fora, era um dia ensolarado e as pessoas viviam as suas vidas como se nada de monumental tivesse acabado de acontecer. No carro, Lily ficou olhando pela janela por um longo tempo. "Ela se foi", disse ela finalmente, afirmando uma verdade que precisava dizer em voz alta, não fazendo uma pergunta. "Sim", respondeu Daniel, "mas você não está sozinha." Ela se virou para olhá-lo, com os olhos vermelhos e cansados. "Ainda vais ficar?", perguntou ela baixinho. "Mesmo agora?" Daniel encontrou o seu olhar sem hesitar. "Sim", disse ele, "especialmente agora." Lily recostou-se no banco e fechou os olhos enquanto a dor a invadia em ondas lentas e pesadas. Daniel sabia que o caminho à frente seria difícil e que haveria dias cheios de raiva, tristeza e perguntas sem resposta. Mas ele também sabia outra coisa com absoluta clareza. Um pedido de desculpas silencioso numa estação ferroviária tinha mudado a vida de ambos, e ele não podia voltar atrás na promessa que tinha feito. O tempo avançava lentamente e de forma irregular no início, como se também não soubesse como se comportar depois de tudo o que tinha acontecido. Os dias após o funeral foram tranquilos de uma forma desconhecida, pesados, mas não vazios. Lily permaneceu perto de Daniel. Ela não estava mais constantemente a tocar nele, mas estava sempre ciente de onde ele estava, como se precisasse vê-lo para acreditar que ele ainda era real. A dor não chegou de uma só vez. Algumas manhãs, Lily acordava sentindo-se calma e pensativa. Ela ajudava Daniel a preparar o pequeno almoço e colocava cuidadosamente os pratos na mesa, como se a ordem pudesse impedir que as coisas desmoronassem novamente. Noutros dias, ela recusava-se a vestir-se, sentando-se na cama com os joelhos encolhidos contra o peito. Os seus olhos estavam distantes e ela estava zangada com o mundo que lhe tinha tirado tanto sem pedir permissão. Daniel rapidamente aprendeu que não havia uma resposta certa. Ele aprendeu a ouvir sem corrigir, a estar presente sem tentar consertar as coisas e a pedir desculpa quando cometia erros, em vez de fingir que sabia o que estava a fazer. O apartamento mudou à volta deles. As mochilas cor-de-rosa de Lily já não ficavam junto à porta como bagagem de emergência. Foram desempacotadas e o seu conteúdo foi organizado em gavetas e prateleiras. Daniel comprou roupas que realmente serviam em Lily.
livros que ela mesma escolheu e uma pequena luz noturna, depois que ela mencionou casualmente uma noite que achava da escuridão mais barulhenta do que a luz. À noite, quando as memórias surgiam e o sono se recusava a chegar, Daniel sentava-se ao lado da cama dela em silêncio, ficando até que a respiração dela desacelerasse e as mãos relaxassem. A escola começou alguns meses depois. No primeiro dia, Lily ficou parada no portão, segurando a mão de Daniel. O vestido branco tinha sido substituído por um casaco simples e tênis, e ela estava rígida, com uma energia nervosa. "E se eu disser a coisa errada?" perguntou ela baixinho. Daniel agachou-se à sua frente e olhou-a nos olhos. "Então dirás a coisa errada", respondeu gentilmente. "E o mundo não acabará." Ela pensou nisso, depois acenou com a cabeça e entrou sem olhar para trás. Naquela tarde, ela saiu correndo do prédio com um sorriso brilhante e repentino que pegou Daniel de surpresa, como a luz do sol a romper as nuvens. "Não pedi desculpa nenhuma vez", anunciou ela orgulhosamente. Daniel sorriu, sentindo algo quente e desconhecido a instalar-se no seu peito. "Estou orgulhoso de ti", disse ele. Um ano depois da noite em que se conheceram, voltaram juntos à estação ferroviária. Não era para ser simbólico, simplesmente tinham de passar por lá a caminho de outro lugar. Ainda assim, enquanto caminhavam pelo espaço familiar, Lily diminuiu o passo, os olhos a vasculhar a multidão. "Foi aqui que aconteceu", disse ela. Daniel acenou com a cabeça. "Foi aqui que foste corajosa", respondeu ele. Ela parou perto do mesmo banco onde uma vez esperou sozinha, olhando para ele. "Achei que pedir fosse um erro", disse ela baixinho. "Achei que estava a incomodar as pessoas." Daniel ajoelhou-se ao lado dela, a voz calma e segura. "Pediste porque precisavas de ajuda", disse ele. "Isso não é uma fraqueza. Foi assim que sobreviveste." Lily pensou nisso por um momento, depois estendeu a mão e pegou na dele naturalmente, sem hesitar. "Estou feliz por ter te pedido", disse ela. Daniel apertou-lhe a mão gentilmente. "Eu também." Enquanto se afastavam da estação e se misturavam novamente à multidão em movimento, Daniel percebeu que o momento mais importante da sua vida não tinha acontecido numa sala de reuniões ou durante um negócio, mas no instante em que ele escolheu virar-se em vez de ir embora. Lily, que antes era uma menina que pedia desculpa por precisar de ajuda, seguiu em frente sabendo que isso era algo que levaria consigo para sempre. Ela sabia que pedir ajuda poderia mudar tudo.